Boa noite a todos. É um prazer estar aqui como responsável, diretora responsável da reunião científica. Eu sou Beatriz Jerônimo, sou membro da diretoria e vou estar apresentando, a princípio, as pessoas dessa reunião científica da nossa comissão de pós-tratamento e cuidado integral. É um prazer estar nesse momento com participantes aí tão especiais para discussão de temas que são tão importantes no segmento da nossa paciente com câncer de mama. Então, vou começar apresentando o nosso coordenador, João Bosco Ramos Borges, que é o coordenador da Comissão de Survivor e Pós-Tratamento da SBM de São Paulo. Temos o Fernando Fontão, que é um membro do Núcleo Jovem da SPM São Paulo, que vai ser o responsável também pelas perguntas do nosso chat. A Ana Portela, que é médica ginecologista, obstetra e mastologista, pós-graduada em sexualidade humana e minha sócia. A Ana Kemp, que é membro da Comissão de Survival e Pós-Tratamento. Max Mano, que está chegando aqui para a nossa mesa, é oncologista do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Dr. Nilson de Mello, livre docente da Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da FEBRASGO e Federação Latino-Americana da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia, um nome muito importante para a gente falar em ginecologia e climatério. E Tamice, membro da Comissão de Survival e Pós-Tratamento da SPM de São Paulo. Sejam bem-vindos. Quem vai moderar a discussão e a apresentação de caso é o Dr. João Bosco. Boa noite a todos. Obrigado, diretoria, meu amigo professor Fábio. Prazer enorme estar aqui. Muitas vezes nós vamos falar coisas redundantes, principalmente na área da ginecologia, lembrando que muitos mastologistas, hoje, principalmente fora de São Paulo, não são ginecologistas. Então, às vezes vai dar a impressão de que está se falando uma coisa básica em ginecologia, mas nós temos que lembrar que é muito importante, quem não é ginecologista, poder ouvir meu amigo, o professor Nilson de Mello, com todo o seu conhecimento, daquilo que pode melhorar a vida dessas mulheres num novo tempo, não é? Em que o survival, a qualidade de vida, são mais importantes ou tão importantes quanto o tratamento da doença. A nossa reunião ela vai se basear em casos clínicos e os casos serão apresentados. O primeiro caso pela querida Ana Kemp. Ana, fica à vontade para começar o seu primeiro caso clínico. Bom, então, boa noite. Vamos começar com o primeiro caso. A paciente o diagnóstico dela foi em 2015. É uma paciente de 37 anos, casada há 5 anos, atualmente trabalhando no setor financeiro de uma empresa familiar. Ela, no momento do diagnóstico, estava em investigação e tratamento de infertilidade conjugal já há 3 anos e, como histórico familiar relevante, a irmã teve um câncer de mama aos 33 anos de idade. As duas fizeram um painel genético e veio negativo. Então, o diagnóstico dela foi em outubro de 2015, mama direita, um tumor de 1,5 centímetro palpável, axila livre, um carcinoma invasivo, grau histológico 2, tipo luminal. Como tratamento cirúrgico, foi feita uma adenectomia bilateral com pesquisa de linfonodo sentinela e reconstrução imediata, e o AP final, um tumor de 1,8 centímetros, grau histológico 2, nuclear 2. O linfonodo sentinela veio um linfonodo com micrometástase em 3, receptor de estrogênio 80%, progesterona 30%, HER negativo, KI de 20%, então estadiamento T1, N1, MI, M0. O tratamento adjuvante foi feito com quimioterapia, esquema 4AC12T e com indução imediata de amenorreia, seguido de hormonoterapia com tamoxifeno, foi iniciado em julho de 2016, e a paciente teve uma resposta severa ao tratamento hormonal, com fogachos intensos e debilitantes. Teve um retorno menstrual transitório em janeiro de 2017, com alívio temporário dos sintomas. Então, a gente está à frente aqui a uma paciente com uma forte sensibilidade ao bloqueio hormonal.
A paciente tinha um desejo reprodutivo, lembra que ela fez o diagnóstico enquanto estava em investigação de infertilidade conjugal. Em outubro de 2017, ela suspendeu voluntariamente o tamoxifeno para tentar engravidar novamente. Durante a investigação aí da reprodução assistida, foi diagnosticado miomatose uterina, hidrossalpinge e endometriose com necessidade de tratamento cirúrgico com esteroscopia e laparoscopia. E em dezembro de 2019, diante da ansiedade de todo o processo da fertilização in vitro, apresentando sintomas de uma TPM severa, ela desistiu da gestação e também se recusou a voltar ao tratamento hormonal, priorizando naquele momento a estabilidade emocional dela em detrimento do tratamento oncológico preventivo. Em abril, você quer... Será o Max? Ah, tá bom. Em abril de 2021, num PET-CT, foi diagnosticado metástase óssea para essa paciente e foi iniciado um tratamento, o bloqueio hormonal com letrozol, gozerelina, denosumab e ribociclib. Então, o que a gente tem aqui comparativo, no diagnóstico inicial, em 2015, a paciente fez todo o tratamento cirúrgico, adjuvante, teve aí a adesão dela, ela não voltou, ela interrompeu o tratamento hormonal por efeito colateral e desejo reprodutivo. Em 2021, a paciente apresentou, então, um quadro de metástase óssea, iniciando o tratamento com todo o bloqueio e denosumab, com remissão completa, com PET-CT negativo agora em 2026. Então, tem um sucesso oncológico nesse protocolo atual, frente ao quadro metastático, mas com um custo metabólico severo, né, já presumido pelo tratamento, mas também vou mostrar para vocês todo o quadro sintomático que essa paciente está apresentando. Então, atualmente, frente ao tratamento que foi instituído para ela, ela apresenta queixas dermatológicas com uma alopécia acentuada, sendo manejada com minoxidil e Pantogar. Ela ganhou 8 quilos nesse tempo, está em uso de tirzepatida manipulada, com efeito adverso de constipação severa. Ela está ainda com queixa de fogacho debilitante. Foi iniciado venlafaxina e oxibutinina com um controle parcial. Ela também está apresentando uma fadiga extrema. E de sintoma geniturinário, uma atrofia genital intensa, dispareunia, libido zero. Foi tentado tratamento com laser terapia, 3 sessões, com uma resolução parcial das queixas e do quadro de atrofia. Nesse momento, começamos com a Tamise. Tamise, a abordagem da alopécia, neste caso, o seu olhar, e como você aborda a situação cosmética desse tratamento agressivo anti-hormonal. Boa noite, obrigada pelo convite. A parte dermatológica, acho que ela está bem contemplada no tratamento da alopécia, do que a gente consegue manejar. E claro que acho que vale a pena investigação e um acompanhamento conjunto com o dermato, porque existem outras questões tópicas, né, de microagulhamento, enfim, que são tratamentos mais dermatológicos, mas que acho que podem ser feitos também com segurança e que a gente pode ter um resultado talvez mais satisfatório. O que a gente teria que avaliar é qual é o quadro e qual é em frente à alopécia. Provavelmente aqui ela deve estar tendo uma alopécia um pouco maior, né, pelo uso do ribociclib e do letrozol, que pode realmente cursar com a alopécia, mas de maneira geral, acho que da parte que ela está usando de medicação é o que a gente tem de segurança, né? Finasterida, nesses casos, a gente ainda não tem muita segurança para utilizar, então melhor não utilizar. E acho que tem um conjunto dermatologista para avaliar se tem algum outro tratamento tópico, de repente, para ser feito, ou algum procedimento para melhorar o resultado. Acho que vale a pena a gente discutir aqui também, professor, que ela está em uso da tirzepatida. A gente sabe que o uso da tirzepatida também causa alopécia. Obviamente, não deve ser o fator principal aqui da alopécia dela, mas ela está apresentando constipação, então tem mostrado que ela tem um quadro aí de resposta com bastante sintomas. Então, acho que vale a pena investigação também dessa parte nutricional, se ela está conseguindo fazer o aporte adequado de nutriente, de ferro, que também poderia contribuir para o caso da alopécia, né? Aproveitando, Ana Kemp, fala para a gente um pouco o que você acha do impacto do ganho de peso, o uso dos análogos de GLP-1,
o seu olhar a respeito do clima metabólico devastador que essas mulheres passam e as novas notícias de que os análogos de GLP-1 podem ter um belo impacto no survival dessas pacientes. Eu acho que isso já é um tema que todo mundo entende bem, o quanto a obesidade está relacionada ao risco do câncer de mama, ao risco de recidiva. Então, eu acredito que pelos dados que estão sendo mostrados, a gente sabe o quanto o impacto do tratamento da obesidade é extremamente positivo para essa paciente, tanto na redução de sintoma, quanto na redução de sobrevida livre de doença, no aumento de sobrevida livre de doença e de sobrevida global, que é isso que os trabalhos mais recentes têm mostrado para a gente. A gente teve 2 publicações esse ano, uma em março, com uma corte do MD Anderson, que mostrou, em comparação das pacientes, os 2 são estudos retrospectivos, né? Melhor, a gente tem que deixar isso bem claro, que a gente ainda não tem nenhum estudo prospectivo em relação a isso, mas os estudos retrospectivos que estão saindo estão deixando a gente extremamente animado aí com os resultados. Então, essa corte do MD Anderson, que comparou o paciente que estava em tratamento com insulina e com metformina, mostrou que as pacientes sem uso de análogo GLP-1 têm um aumento na sobrevida global. No trabalho deles, não foi significante ao aumento da sobrevida livre de doença, mas no JAMA, em maio, saiu uma outra corte com dados também retrospectivo do TriNext, se eu não me engano, o nome da corte, nos Estados Unidos, que mostrou aumento de sobrevida livre global e sobrevida livre de doença. Então, a gente está aqui com uma paciente que já tem um efeito e um risco metabólico pelo ganho de peso, pelo câncer de mama e também por todo o tratamento ela tem um risco cardiovascular aumentado e que a obesidade pode contribuir ainda mais e aumentar ainda mais esse risco cardiovascular. Eu acho que o tratamento da obesidade dela tem que ser prioridade aqui e vale a pena a gente manejar essa constipação para que a gente continue o tratamento com análogo de GLP-1. Posso só fazer um comentário? Deixa eu só receber, deve estar estressado, trânsito do cão. Boa noite, bem-vindo. Tem um lugar para você ali junto com a Tamise. E aquele rapaz ali é um residente que você deve conhecer, Dr. Nilson, novo residente de ginecologia do HC da USP. Pode falar, Tamise, fique à vontade. Não, que ela está usando tirzepatida manipulada, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, que a gente tem visto as pacientes usando cada vez mais e não necessariamente usando tirzepatida de verdade, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. O que tem nesse manipulado, além de só tirzepatida, inclusive pensando nos efeitos colaterais. Eu acho também que é importante, já que o Max chegou, né? Parece que não é simplesmente no análogo a perda de peso, né? Mas o impacto de toda a transformação metabólica que traz o análogo também nesse impacto, porque durante muito tempo, né, há 10 anos atrás, a gente já colocava a questão da perda de peso e o benefício para o survival dessas pacientes, mas hoje parece que há uma diferença em quem perde peso simplesmente daquela que perde peso usando os análogos. Então, eu acho que hoje o Max já reconhece que os análogos são um adjuvante no processo terapêutico oncológico clínico, não é isso, Max? Exatamente, isso para nós é um problema muito sério, né? A questão do peso, que as pacientes ganham peso por vários motivos, as terapias endócrinas, quimioterapia prévia, entra a menopausa no meio, né? Então, são armas incríveis, né? Só que assim, atropelou a gente. Hoje os pacientes chegam, eles não perguntam, eles chegam já dizendo, no meio da quimioterapia, já usando. E talvez tenha que ser assim mesmo, né? Mas assim, andou muito rápido. Antes da gente ter dados sólidos, assim, até no meio do tratamento, né? Mas realmente são armas incríveis, assim. Hoje, em geral, eu evito já durante um tratamento uma quimio, mas quando o paciente acaba, eu já imediatamente refiro para o especialista para pensar em fazer uso. Max, a gente guardou para você que a gente foi apresentando o caso clínico e tinha questões importantes para o oncologista clínico, então eu queria colocar isso antes de eu pedir a intervenção do Nilson na questão lá da frente. Essa paciente aqui é uma jovem que tentou engravidar, desistiu do processo gravídico, tinha um tumor de razoável bom comportamento,
mas ela tinha uma sensibilidade enorme ao processo de bloqueio hormonal. Fogachos intensos e debilitantes, etc. Eu queria seu olhar como é que o oncologista clínico lida quando ele depara com uma paciente que mostra uma alta sensibilidade ao bloqueio. E, logicamente, você não está aqui por acaso, né? Você é um oncologista que tem uma visão de medicina integrada, que tem um olhar sensível para questões de survival, no programa de survivorship. Então, eu queria a sua opinião. Como é, como você se sente e se você faz algum movimento diferente? Eu vi o caso, né? Vocês mandaram com antecedência e realmente são casos de alto risco, né, para abandono de tratamento. Foi o que aconteceu, né? A paciente já precocemente começou a se queixar, né? Então, como vocês colocaram, alta sensibilidade. Tinha tamoxifeno na história, mas provavelmente é da menorreia induzida pela químio, em 80%, 90% de sintomas, mas quem leva a culpa é o tamoxifeno, não adianta, né? Sempre assim, é muito difícil explicar, né? Então, é muito desafiador, né? Tem que avaliar, assim, qual é o perfil de sintomas que cada paciente está tendo. É uma gama muito ampla. Aqui, pelo que eu entendi, era mais vasomotores, né? E, bom, agora a gente vai ter medicamentos que realmente parecem incríveis para tratar isso, né? Inclusive melhorando a qualidade de sono. Ela queixava de uma fadiga intensa. Fadiga é outro que aparece, né? Perfeito. No próximo slide, a doutora Ana Kemp, ela desistiu da gravidez, mas ela parou com o tamoxifeno para tentar engravidar. E nós estávamos em 2017, enquanto que o New England do estudo mostrou que nós podemos interromper, em bons casos, o tamoxifeno após 24, 36 meses e tentar gravidez. Então, ela já estava sinalizando como aquilo que agora em 2026, a Tamires vai colocar um slide, da manifestação de que o desejo da paciente tem que ser atendido sempre que, ou pelo menos discutido, né? Você podia falar um pouquinho do Positive Trial para a gente, como você vê isso hoje, logicamente, não exclusivamente aqui nesse caso? Então, esse estudo ele trouxe para nós uma evidência que algo que a gente já fazia, né, muito antes desse estudo, não tinha solução. A gente tinha que fazer dessa forma meio artesanal e assim permitir a paciente engravidar. E depois eu pessoalmente já fazia isso, de completar o tratamento o tempo que faltava, meio empiricamente, né? E eu acho que agora esse estudo nos dá alguma evidência, um embasamento para que isso possa ser feito de maneira segura. Mas assim, tem que ser mais combinado, né, sabe? É mais planejado, né? Por exemplo, aqui foi precoce demais, né, a tentativa, o estudo não era assim, né? E a gente sabe que os 2, 3 primeiros anos de endocrinoterapia são cruciais para o resultado do tratamento, já é estabelecido há muito tempo. E eu evito de toda forma, né, quando eu posso, claro, a não ser que o paciente imponha, e não tem jeito, né? A gente tem que aceitar, explica e aceita, mas eu tento explicar. E, inclusive, casos de muito alto risco, né? Hoje eu vi uma assim, no meu consultório, tumor de 6, 7 centímetros, paciente de 35 anos, veio com esse assunto, né? Está recebendo exemestano, eu dando bloqueio máximo lá para ela, exemestano com Zoladex, né? E ela pensando em engravidar com 1 ano e meio de tratamento. Bom, aí a gente conversa, ela aceitou, né? Então, esse caso de muito alto risco, eu morro de medo de interromper muito cedo. Então, eu vou empurrar lá para frente. Ela volta cada 6 meses, eu vou negociar mais 6, mais 6, mais 6, assim eu tento chegar lá mais perto de 5 anos, né? Quando dá, né? Quando não dá, eu acho que a partir de 2 a 3 anos a gente tem esses dados bem sólidos. Mas assim a gente não tem, né? Ela se precipitou um pouquinho, né? Claro. E quando você faz a interrupção, né, que no estudo era uma interrupção de no máximo 2 anos, considerando o tempo de gestação. Como que você alinha esse tempo de interrupção com a paciente? Assim, você já encaminha para a reprodução, enfim, para a FIV, dá um tempo para ela fazer tentativa de gravidez espontânea, porque esse tempo de 2 anos é um tempo crítico, pensando no tempo que a gestação dura 9 meses, né? Isso é uma arte, né? E é caso a caso, porque vários fatores entram aqui, inclusive a idade da paciente, né? A idade da paciente, o tempo de terapia endócrina previsto. Então tem que ver caso a caso. Em geral, quando eu vejo que vai para isso, né, eu já encaminho para o especialista. A maioria dessas pacientes vão ter óvulos congelados,
porque a imensa maioria eu faço ou tento fazer, mas essa que eu te disse, que eu vi hoje, não tinha. Ela disse que não estava decidida, não queria de jeito nenhum fazer coleta, não fez, e agora está meio arrependida. Mas, em geral, tem, né? Então, eu acho, qual é a armadilha? Eu tento encurtar ao máximo, né? Então, tem aquele washout lá de 2 meses, para a endocrinoterapia, especialmente tamoxifeno. E, bom, nesse meio tempo tem que avaliar reserva folicular, às vezes estão até com útero atrofiado, tem uma série de coisas, né, que pode dar um trabalhão, né? Então, já vou vendo isso ao mesmo tempo. Em geral, eu desencorajo ficar tentando naturalmente. Isso é o grande fator de atraso que nos leva a esses períodos muito longos, porque vai ter muita dificuldade. São mulheres que já estão, em geral, numa idade com queda natural da fertilidade, a gente usou tratamentos que prejudicam, então é meio irrealista, em geral ela não vai conseguir naturalmente, ou vai demorar muito, muito tempo. Então é usar os óvulos que estão guardados, né, quanto antes. Vamos voltar lá para o ecossistema. Só para lembrar, né, que ela apresentou metástase, então entrou com todo o bloqueio, com o denosumab. E atualmente está com esse quadro todo de sintomatologia. E aí, agora eu levo para o professor Nilson. Ela tem sintomas vasomotores, ela tem sintomas neurológicos, ela está usando inibidor, e aí eu queria ver seu olhar, venlafaxina, desvenlafaxina, outra opção. Ela estava associando a oxibutinina, como é que você acha hoje a questão da oxibutinina e prejuízo cognitivo? Queria um olhar seu sobre como abordar essa paciente com sintomas vasomotores intensos e proibida de usar o estrogênio. Em primeiro lugar, queria agradecer a gentileza do convite feito por você, também ao Fábio Bagnoli. Queria conhecê-lo, conheci quando você era pequeno, né? Foi um prazer estar aqui, encontrando tantas pessoas amigas com quem eu convivi muito no passado. Eu não posso esquecer que por muitos anos eu fiz mastologia, né? Eu ajudava o professor Domingos Aurico Pet, felizmente faleceu há pouco tempo, por 11 anos, e o Alfredo Barros. Nós tivemos consultório juntos, era eu, ele e o Filace, eu ajudava ambos e eles me ajudavam, né? Então, por um bom tempo. Só que a mastologia, ela, como tudo nesse mundo hoje em dia, se tornou bastante complexa, né? Então aí você tem que falar, tem 2 ou 3 caminhos, eu vou ter que optar por um deles. E eu optei por aquilo que realmente eu gosto mais, né? Então acabei parando. E é um aprendizado eterno estando com vocês aqui. Eu poderia só voltar um pouco antes, porque ela tem marcadores muito importantes, essa paciente. Ela parou, pretendia engravidar, e aí depois foi visto que ela tinha uma endometriose, miomas do útero. Tá? Eu não gosto da palavra miomatose. Miomatose significa miomas distribuído por todo o corpo, né? Peritônio, pulmão. Então, miomas do útero. E tem tensão pré-menstrual importante, né? E o hidrossalpíngeo provavelmente deve ser pela endometriose. Então, ela tem marcador de doença doença estrogênio dependente, muito importante. Se ela tivesse tido um filho, provavelmente ela teria tido 11 a 15%, não baby blues, que é 50%. Né? Ocorre 3 a 4 dias depois, dura 2 ou 3 semanas e desaparece sozinho. Mas 11 a 15% no Brasil, 20% nos Estados Unidos, pode ter depressão pós-parto. Quem tem depressão pós-parto, a chance de vir a ter depressão na transição menopausal ou quando você bloqueia o hormônio é de 55%, uma em cada 2. Uma das 3 maiores autoridades do mundo é um psiquiatra brasileiro e, por casualidade, hoje ele me ligou, porque ele vem para o Congresso Mundial de Menopausa, que será no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 3 de outubro. Cláudio Novaes Soares, ele é um dos 3 maiores, ele estudou isso, ele fez a tese comigo de doutorado, apesar de ser psiquiatra. Então, aqui ela tem vários marcadores. Essa mulher, ela vai ter depressão bastante importante. Só por isso eu já poderia falar com ela, falar sobre isso para ela. Quem tem tensão disfórica pré-menstrual tem muita sensibilidade a estrogênio. E a tensão pré-menstrual
Desculpa, eu estou entrando numa área que não é de vocês, mas eu acho que é importante para marcadores para vocês verem a evolução. O que é a tensão pré-menstrual? É quando o nível de estrogênio ele cai antes da progesterona. Quanto maior a queda, ou maior a descida do estrogênio, antes da progesterona, ela é mais intensa. Vai estar tensão pré-menstrual simples para tensão disfórica pré-menstrual. Quanto mais ela reduz antes da progesterona, ela é mais duradoura. Em geral, 2, 3 dias, mas pode durar uma semana. Então, esse é um outro marcador de sensibilidade para vocês, né? E que as drogas, letrozol. Lembrar também que o tamoxifeno é um SERM. O SERM, quando você tem nível estrogênico bom, ele é um antagonista. Mas quando ela tem nível estrogênio baixo, ele é um agonista. Isso é muito importante. Não sou eu que estou falando, não. Isso, a literatura já vem desde a década de 60, mas que não se valorizou tanto na época. Então, ela tem marcadores de sensibilidade muito grande, com sintomatologia que são exuberantes e que correspondeu, né? Esses são pontos importantes. Aqui, o que fazer? Os fitoestrogênios, né? São vários aí, black cohosh, ou acneia negra, trevo, são várias substâncias, soja, né, isoflavonas, tudo isso aí ele melhora 5% a mais do que placebo. É placebo, não adianta. E também tem estudos que mostram que pode ter problema em relação à mama. Então, acho que tem que esquecer. Quais são os produtos? Para mim, o melhor deles é a desvenlafaxina. Para mim, é um pouco melhor do que a venlafaxina. Então, dose de 50 miligramas. Pode chegar a dose de 100, mas a resposta é 55%, 60%. Né? Seria bom. Em relação à oxibutinina, a oxibutinina tem um efeito colateral que principalmente a boca seca, e com falta de estrogênio as mucosas são secas, olhos secos, boca seca, então ele vai piorar, né? Mas é uma outra alternativa que nós temos. O bom produto é o que vem agora, né? Aprovado agora no início, com 3 anos e 1 mês e meio de atraso, foi aprovado pela fantástica Anvisa que nós temos, né? Que é o fenolozidectanto. Ele é um medicamento que ele é muito bom para isso, né? Vai ação central no centro termorregulador. Daria para falar uma aula aqui de 50 minutos, eu vou ser bem rápido. Então, e ele está agora na CEMED. A CEMED tem 60 dias para dar o preço. Então, provavelmente para a gente vai ser bom, porque vai sair durante o congresso que eu estou coordenando a parte brasileira do Congresso Mundial. Então, ele é o produto. E já vem um outro aprovado pelo FDA, da Bayer, e tem uma ação não só em relação aos fogachos, mas também no sono. Ele é um pouco melhorado, né? Ele vai ter dupla ação, com matriz apatida com a questão da semaglutida. Então, são aspectos bastante importantes que eu acho que iria bem. Mas nem sempre resolve, infelizmente, nem sempre resolve. Vocês podem falar, você não falou da paroxetina que tem nos Estados Unidos? Eu não gosto, ela aumenta mais o peso. Em geral, essas situações são de síndrome metabólica bastante importante. Você falou muito bem a questão da menopausa. A menopausa, o estrogênio ele não vai diminuir peso, ele até pode diminuir um pouco, mas ele reduz a gordura visceral, que é gordura de risco, que aumenta triglicerídeo, diminui HDL, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de hipertensão, de diabetes, e você teria um outro fator ainda mais. Eu não gosto da paroxetina para isso, tá? Embora tenha comercialmente nos Estados Unidos. Então, o que fazer? O que nos resta, não temos muita alternativa, né? Boas em relação a isso. E ela já é esperado que vai ser desastrosa a sintomatologia. Então, fenolozidectanto deve entrar, eu acredito, porque eu mexo muito com a indústria farmacêutica, eu faço muita consultoria, acredito que deve entrar entre 300 a 350 reais, que é o menor preço que tem no mundo. Eles estão pegando o preço da Itália. Em geral é Itália, mas principalmente Portugal, Espanha e Austrália. Então deve ser esse preço, mais ou menos, que a gente imagina, tá? Então é isso. Em relação ao vasomotor, né? Perfeito.
Fala, Ana. Professor, eu queria perguntar, o que você acha da oxibutinina no caso? Porque ela tem um quadro aí da constipação, que eu acho que está contribuindo, e também a questão do risco cognitivo da oxibutinina. Perdão, eu acabei não falando. Então, a oxibutinina o problema, paciente que tem muitos fogachos terá bastante névoa mental, o brain fog americano, vai ser muito. E a oxibutinina pode piorar isso e pode piorar também a constipação, né? Eu ficaria só com a desvenlafaxina, meu ponto de vista, tá? Eu acho que isso é bastante importante em relação a isso, né? Posso só fazer uma pergunta em relação ao fenolizetante, que a gente tem a recomendação de fazer o segmento com as enzimas hepáticas, né, no início do tratamento. E aí, pensando especificamente nessa paciente que está usando o ribociclib, Dr. Max, você veria algum problema da associação? Então, tem essa questão, né? Mas, assim, olhando bem no estudo, é relativamente baixa, né? E tudo de baixo grau, né? Eu tenho 3 pacientes usando esse remédio importado. Uma compra lá na Itália por 90 euros. Foi bem mais ou menos o que você falou, né? Parece que nos Estados Unidos é muito mais caro. $350. Dólares, né? É. Então, é isso. Eu acho que vai ser mais próximo de R$ 500 ali, vamos ver, né? Mas, enfim, realmente elas dizem que é uma experiência, assim, transformadora. São pacientes que eu tinha usado tudo já para chegar a esse ponto, né, de mandar importar, ou uma que compra lá, que tem um médico amigo lá na Itália. Faz muita diferença, né? Então, bom, em relação ao que você disse, ela, por coincidência, ela está usando ribociclib. Não aconteceu nada até agora, a gente está vigiando ali. Não parece um negócio muito importante. O ribociclib tem essa questão, né? Todos os inibidores de ciclina têm, mas é mais com ribociclib. No estudo de adjuvância, por exemplo, 8% das pacientes tiveram alteração severa ali. Então, é uma questão a ser acompanhada. Eu acho que merece um acompanhamento de perto, que a gente já faz quando elas estão usando ribociclib. Eu poderia, Bosco, Claro. só... eu não valorizo isso. Porque se você for pensar, vamos dizer, genericamente, as canetas emagrecedoras podem aumentar a amilase e lipase. Isso não significa que vai ter pancreatite, já está demonstrado que não. Então, às vezes acontece isso com alguns medicamentos. Eu não valorizo, mas as valorizações são muito grandes, né? Principalmente a nível europeu, mas principalmente acho que a nível americano. Então, eu particularmente não valorizo muito isso, tá? Eu acho que tem que tocar, eu acho que eu tenho 3 pacientes com fogacho muito intenso e que importaram. A gente vê resultado realmente muito bom em relação a isso. Eu acho que na balança é custo-benefício. Eu pergunto se alguém faz atividade física aqui. Posso pedir um favor para vocês? Não façam atividade física. É muito perigoso. Vocês podem cair, raspar a perna e sangrar, um ferimento cortocontuso, pode ter uma distensão muscular, rompimento de ligamento, fratura por estresse, fratura por queda, infarto e morte súbita. Eu contei mentira? Mas é isso, perto do benefício que é gigantescamente maior. Não tem na área médica nenhum produto que só traga vantagem. A equação é vantagem versus desvantagem, benefício versus risco. Só que good news is no news. Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje, né? Então, acho que isso é importante. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, um pouquinho para você, Ana Portela. Eu queria ouvir de você o sintoma geniturinário, o uso logo de cara da laser terapia. Eu queria que você me colocasse como você acha que deveria ser conduzida essa situação de síndrome geniturinária que é tão prevalente nessas meninas, com impacto em qualidade de vida muito grande, né? Eu acho que dessa parte da atrofia genital, junto com menopausa e todas as medicações que ela vem tomando, é esperado, né? A gente vê em grande parte das pacientes, se não em todas, né? A laser terapia e a radiofrequência são 2 terapias de calor que melhoram muito a qualidade da mucosa e que têm apresentado respostas muito boas para os sintomas das pacientes, inclusive de lubrificação. Essa paciente em especial, eu conheço por estar próxima, né, da paciente, e, inclusive, ela teve um ganho de
é amplitude vaginal. Ela tinha uma vagina tão atrófica que era curta a vagina, e o laser conseguiu tratar isso, né? Mas associado ao laser, a gente sempre pode usar tanto os hidratantes vaginais, com base em ácido hialurônico, em polifenóis, como também o estrogênio vaginal, em alguns casos, para melhorar esse trofismo da mucosa vaginal que a paciente vai apresentar. E quando a gente consegue usar o estrógeno junto com a laser terapia, aí o ganho é gigantesco, né? Mas só a lubrificação com os hidratantes vaginais, isso já é muito bom. Você sempre usa o tratamento clínico antes do laser ou você já indica o laser logo no Tem começo? paciente que responde muito bem ao tratamento clínico, Isso. mas normalmente elas acabam evoluindo com o tempo de tratamento clínico, acabam se queixando e vão para o laser, né? O laser é uma terapia de alto custo, não é baixa, né? Então, tem muitas mulheres que de cara não querem e a gente faz o tratamento clínico e vai super bem, né? Além disso, na atrofia geniturinária, a gente pode lançar mão também da fisioterapia, né? Os dilatadores vaginais têm uma resposta super boa, e tem paciente que tem muita resistência de fazer fisioterapia pélvica, vaginal, porque vai ficar manipulando, não quero ir toda semana na fisioterapeuta. Eu peço para a paciente comprar o dilatador vaginal, peço para ela trazer no consultório e eu ensino ela a usar. Ele começa com os dilatadores bem pequenininhos, assim, que parecem um dedinho pequenininho, e são 6 tamanhos normalmente o kit, e ela consegue ir evoluindo através de movimentações. Então tem como você ensinar a paciente a usar. Se ela fizer uso 2, 3 vezes por semana, isso já melhora muito a característica da mucosa, porque é uma mucosa que, conforme você vai trabalhando, ela vai ficando mais elástica, ela vai respondendo. Não é uma mucosa que ela só vai ali fazer fissura, não é. Ela responde muito bem a essa manipulação. Eu e Nilson, como ginecologistas, não temos o menor medo de estrogênio genital, né? Então eu queria ouvir o Max, se ele concorda com a gente, e um dos motivos de você estar aqui é porque você é um oncologista que trabalha com essa ideia de qualidade de vida, porque é a mesma coisa que ele colocou da atividade física. Quando você pega os papers que falam do aumento com estradiol vaginal de risco para os receptores negativos, eles são muito baixos, sem impacto em mortalidade. E o que essa paciente ganha, e a Ana Portela concorda, em termos de qualidade de vida, já que vida sexual, vida genital, vida urinária, sensibilidade pélvica, autoestima genital, o impacto é muito grande. Queria ouvir você sobre estrogênio vaginal de uma forma ampla para todas que merecerem e puderem usar. Em geral, tem uma postura mais liberal para isso. Eu acho, por exemplo, que, bom, pacientes com tumores triplo negativo, liberado total, né, sem problemas. Pacientes com tumores hormônio positivo tomando tamoxifeno, também não vejo a menor evidência na literatura que isso possa fazer mal. O nosso problema, que é justamente o caso, é pacientes bloqueados usando inibidor da aromatase, porque aí os dados são controversos. Tá? Eles não são necessariamente ruins, tem estudos sugerindo que traz problema, outros sugerindo que não, e a gente fica um pouco no vazio. Então, em geral, nesses casos, é o caso dela, ainda mais com doença metastática, né, que é mais grave ainda, em geral, tento outros tratamentos, o laser, né, e se nada funcionar, considerar. Uma coisa importante, que é um tratamento que nós não temos no Brasil, mas que às vezes eu tento mandar manipular, que é o estriol em ultra low dose. Tá? Tem 2 formulações nos Estados Unidos, com dose de, acho que é 50 vezes menor, por exemplo, que a do promestriano. E que, assim, os vários pequenos estudos que tem na literatura mostram 0 de absorção. E testando o estradiol ultrassensível com o uso, realmente não aumenta. Tá? Eu usei em alguns casos, em geral eu dou uma testada, fazendo um estradiol por espectrometria de massa, eu nunca vi aumentar nada. Então, eu posso autorizar. Eu tenho uma paciente que tem uma farmácia específica, a gente manda manipular, a gente meio que copiou a dose do... Esqueci o nome do nome comercial nos Estados Unidos. Né? Um é de 0,4, outro é de 1,0, estriol. E eu testei essas pacientes, tem uma até que tem doença metastática, não aconteceu absolutamente nada.
Então, é um último recurso, né? É uma pena a gente não ter isso aqui, porque parece muito legal, e a minha experiência é que responde de forma bem parecida à dosagem lá, o promestrieno, que se usa mais... Posso falar? Claro, Porque eu acho que claro. essa área é interessante, né? Se você pegar o estriol de ultra baixa dose por via vaginal, estradiol. Não dá para dar Premarin, creme que nós nunca tivemos no Brasil no passado, mas nunca tivemos estradiol via vaginal que dá nível sistêmico. Isso nós nunca tivemos. Temos hoje o Vagifem. O que é o Vagifem? Estradiol. Qual é a dose? 10 microgramas. Qual é a dose baixa de estradiol para reposição na terapêutica hormonal por via oral? 1 miligrama. 1 miligrama significa 1000 microgramas. Qual é a dose do Vagifem? É 1 comprimido via vaginal por dia, durante 14 dias, seguido por 2 vezes por semana. Se eu somar tudo isso, vai dar mais ou menos, vai dar 1000 e... acho que 1000 vai dar mais ou menos 1.100 microgramas. Ou seja, 1 comprimido por via oral de dose baixa, que é 1 miligrama, por um único dia. Quando foi feito o estudo de farmacocinética, o que ele mostra? Isso com de 10 miligramas, porque já tem de 7 e tem de 5 miligramas. Deve entrar um no Brasil, provavelmente, como demora, a Anvisa demora, deve ser o ano que vem. Então, entre a 8ª e a 12ª hora do primeiro dia que você coloca, ele vai dar um nível entre 22 e 23 picogramas, só, não o dia inteiro, entre a 8ª e a 12ª hora. Depois disso, ele dá um nível entre 9 e 10. Por isso que tem vários trabalhos sendo publicados, mostrando que essas microdoses de estradiol por via vaginal, em geral, não tem problema. Mas há situações que são complicadas, talvez como esse caso. Mas normalmente é isso. Por que não foi aprovado? Não era aprovado por causa do black box, né? É uma coisa maluca desculpa, o FDA tinha que vir a pouco pedir desculpas. Não colocar se poderia liberar o black box ou não. Porque ele estava querendo dizer o seguinte: se uma mulher com 32, 35 anos já tem a sua família programada, já teve seus filhos que deseja, se é um black box, o que é? Ela está com um hormônio que ela está produzindo que é de risco. O que eu deveria fazer? Oforectomia bilateral. Eu pergunto se alguém teria coragem de fazer isso, né? E lembrar que em 2016, um grande amigo que eu tenho, Philip Sarrell, da Yale University, ele fez uma publicação mostrando que em 2016 a ação do FDA e o estudo do WHI tinha implicado numa morte entre 16 mil a 90 mil mulheres nos Estados Unidos por falta da reposição hormonal. Mesmo se vocês pegarem no combinado contínuo, não estou falando só do estrogênio, quem era esterectomizado. Mesmo assim, a mortalidade no todo era menor, hein? Mesmo assim. Não estou falando da mama. A mama foi diferente, os dois. Então, uma outra coisa, o promestrieno. O que ele é? Ele é o metiléster de estradiol. Ele praticamente não é absorvido. Ele não é absorvido. Nós ajudamos a fazer o primeiro estudo logo que ele chegou aqui. Agora ele é um produto antigo. Ninguém vai pesquisar. Não tem, né? Não tem mais patente, né? Mas, em geral, é isso. E o estriol, que o estriol só existe onde? Numa mulher grávida. Ele é 100 vezes menos potente que o estradiol, e a estrona é 20 vezes menos potente, 5 vezes menos potente. Se o estradiol é 100, estrona é 20 e o estriol é 1. Então, não temos ainda do estetrol, que pode servir uma grande coisa para a reposição hormonal, os 15 miligramas, para não aumentar o risco de câncer de mama e reduzir. Não para se dar após ter tido um câncer de mama. Então, eu acho que são coisas interessantes. Lembrar que a tibolona, ela foi positiva em não aumentar o risco, mas quando teve, ela aumentava a recidiva, né? Então eu acho isso. Eu acho que é uma boa alternativa. Agora, tem casos que são especiais, né? Como é esse caso. Então, eu acho que é uma situação. E lembrar que o laser, ele é muito importante. Você disse uma coisa fundamental. Ele aumenta essa amplitude porque ele encurta o colágeno existente, por isso que você vê
uma melhora do trofismo, mas aí ele vai fazer a neocolagênese. E a aplicação que eu faço hoje, ela aumenta durante 90 dias o colágeno. Depois ela estabiliza. Aí, daqui 1 ano, para o laser CO2. E daqui por 1 ano e meio, para o erbium, que ele tem uma afinidade pela água 10 a 15 vezes maior do que o CO2, ele vai necessitar. Então, o que eu faço hoje? Eu aplico as 3 aplicações iniciais e depois eu faço uma a cada 6 meses, porque eu não preciso esperar ela ter o problema para depois tentar remar e consertar. Eu faço a manutenção como uma prevenção. Então, isso é uma coisa boa. O problema do laser é outro, é preço. Esse é o grande problema do laser. Ana Portela, você queria falar? Em relação ao laser, eu acho que é importante para quem trabalha e para quem vai indicar, lembrar que tem que preparar essa mucosa para que esse laser seja bem recebido e tenha a resposta que é preciso, né? Então, para quem puder fazer o uso do estrogênio, a gente usar o estrogênio antes de fazer o laser é melhor do que usar só depois, né? Porque você prepara para receber melhor aquela agressão que vai ter, que é o que você faz ali, para ter a neocolagênese, né? Agora, essa paciente tem uma coisa muito interessante, que ela tem uma dispareunia, né? E a gente tem hoje no mercado algumas formulações com base de canabidiol, gel, que são próprias para quem tem dor genitopélvica, para quem tem dores ali em penetração, em dor, em vulvodíneas, né, que funcionam muito bem e que a gente usa, inclusive, durante terapia sexual para fazer manejos de terapias cognitivas comportamentais, para melhora dessa sensibilização, né, dessa dessensibilização à dor, né? Então, essas formulações de canabidiol para essas dores são muito interessantes. As pacientes que têm uma boa liberdade da parte sexual, de autocontato, de bom relacionamento com o marido, dá para a gente lançar a mão prescrevendo só e falando, olha, usa 10 minutos antes da relação e elas vão ter muita melhora. Porque ele não é um anestésico, ele é um analgésico, então não tira a sensibilidade, tira a dor sem tirar a sensibilidade. É muito legal a resposta que ele tem. E para as mulheres que não têm essa liberdade, que têm traumas envolvidos, aí sim, essas pacientes é mais interessante a gente fazer já uma abordagem de terapia sexual mesmo, para trabalhar o porquê, o motivo daquela dor e trabalhar o trauma para que depois, sim, ela consiga voltar a ter contato com esse parceiro. É só perguntar, nesse caso, nessas situações específicas, né, paciente metastática, se ela tiver acesso, então, Max vai preferir que ela faça laser antes de, para evitar o uso de estrogênio ou... Como não é tamoxifeno, né, e ela está bloqueada, e aqui depende totalmente do bloqueio, né, ovariano, para o medicamento fazer efeito, em geral eu tento essas alternativas, eu sempre envio para o especialista, né, e, em geral, aceito a opinião, mas prefiro que tente, né, o primeiro laser e, somente se não for efetivo, a gente pensar em coisas extraordinárias, porque aqui seria extraordinário uma paciente assim usando esse tipo de medicamento, né, com a doença em remissão, sendo que se a doença volta, isso, em geral, é fatal em muito pouco tempo, depois de uso de inibidor de ciclina. Seria uma situação excepcional, mas veja, eu já te contei, eu tenho uma usando isso, né? Porque não dava, simplesmente ela me disse, minha vida está um lixo, eu prefiro correr o risco. Então, essa palavra é mágica, quando o paciente te diz isso. Eu entendo o risco, eu prefiro correr, né? Então, fiz todos os cuidados possíveis, chequei várias vezes o estradiol por espectrometria de massa, não teve 0 de aumento, não aconteceu nada, a doença dela segue em remissão completa, já há 2 anos, e ela está usando, né? Mas é um caso de exceção, né? Perfeito. Ana? Queria aproveitar algumas coisas que a Ana falou e que o Max falou agora, que é frequente a gente ver alguma expectativa da paciente em relação à parte da sexualidade. A gente sabe que a sexualidade é multifatorial, mas eventualmente elas acabam, talvez por proteção, por não querer mexer muito nas questões mais psicossociais, jogando a culpa, por exemplo, na atrofia genital, na dor, né, da questão da libido. Então, tem como a gente avaliar, assim, na anamnese, conversando com a paciente, como diferenciar o que é
psicogênico em relação a essa libido, o que é de fato orgânico em relação a tudo que está acontecendo com ela, até para alinhar a expectativa, para ela não chegar, quero correr esse risco, né, de fazer uma terapia com estrogênio, e ela não vai ter melhora porque tem a parte psicogênica envolvida em relação à libido. Sim. Eu acho que essa paciente é um caso muito interessante, porque ela chega para a gente já com 3 anos tentando engravidar. Pronto. Aqui começou toda a questão da sexualidade dela, né? Porque a sexualidade ela é multifatorial, mas quando a gente fala da questão da fertilidade, a gente aborda muitas questões da paciente de autoestima, de não confiar naquele corpo, de não se achar potente. Enquanto você não descobre um motivo porque ela não está conseguindo engravidar, isso já é uma grande questão para o casal. Então, eu acho que inicialmente precisava entender como que ela chegou da sexualidade, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o câncer ele é só estopim de uma coisa que você está conseguindo manejar ali, porque a vida está rolando, então, sabe, você vai tentando esconder que você tem um problema de sexualidade, né? Mas a hora que chega o câncer, tudo fica muito aflorado. E aí aquilo que dava para contornar não dá mais, né? E aí nessa hora chega a queixa, não tenho libido, tenho dor, aí tenho ressecamento, e na verdade já tinha uma questão para ser trabalhada lá atrás e que não tinha sido. Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela engorda no meio do processo, e aí mexe com a autoestima da paciente. Como é que ela está se enxergando? O quanto que ela está se achando nesse processo? Poxa, ela parou de fazer o tratamento para engravidar, não consegue engravidar, desiste de engravidar e vem uma recidiva, né? Então, assim, como que está o psicológico dessa paciente em relação às decisões que ela tomou, né? Em relação ao que ela está pensando dela mesma. Então, tem muita coisa aqui para abordar. Essa paciente é uma fortíssima candidata para terapia, e não só para terapia processual, mas para terapia sexual, sim. Né? Porque, muito provavelmente, a questão do desejo sexual que está afetado, ele está afetado também pelo câncer, mas muito provavelmente por conta de todo o histórico, né? Precisa ver muito como que foi essa parceria ao longo desse tratamento, né? Porque muitas vezes a gente tem um homem que está do lado dela apoiando o câncer, mas não está manifestando desejo por ela, não está manifestando mais aquela sensação de admiração. E isso vai minando na paciente aquela sensação de, puxa, eu sou mulher, eu sou desejada, eu estou num período difícil, estou sem cabelo, passei por uma cirurgia de reconstrução de mama, mas o meu homem está me olhando, está me querendo, está me valorizando, né? E quando a gente não tem isso, a paciente vai, aos pouquinhos, né, diminuindo, né? Então, a gente tem muita sensação no consultório que a gente está do lado de um parceiro, pô, esse parceiro é super legal, ele está junto em toda a consulta, mas, às vezes, o cerne da questão não é esse, na parte sexual, né? É uma interação entre os dois, como os dois estão lidando, né? Durante o processo do diagnóstico do câncer, do tratamento do câncer e do acompanhamento dessa paciente, é muito importante esclarecer para ela que essa libido vai estar diminuída, que esse desejo sexual vai estar diminuído, mas que nem por isso eles precisam deixar de ter encontros, né? E qual que é o objetivo desse encontro? Ter relação sexual, ter penetração? Não, não é. É ter um encontro de carinho, de contato, né? Então, explicar muito que esse contato de troca, desse approach, de um olhar para o outro, de um desejar, de um admirar o outro, é muito importante para que lá na frente, quando ela se sentir bem inteira, pronto, agora eu estou pronta para voltar a ter relação, ela esteja completa, porque senão ela foi, né, esvaziada ao longo do processo. Então, tem muita coisa para trabalhar aqui. Assim, eu acho que deixar isso claro para a paciente nessa hora aqui é muito difícil, porque é uma história muito longa, né? Mas se a gente conseguir ter essa visão lá no começo do tratamento, né? Como é que vocês dois estão? Como que vocês têm abordado esse momento, né, de intimidade de vocês dois? Tem tido alguma dificuldade? Como é que você está se sentindo com você mesma, com o seu corpo, com as mudanças que estão acontecendo? Isso, como mastologista, às vezes é muito difícil, porque a gente fica tão preocupado ali com exame, como é que está o pós-operatório, você foi no oncologista, foi no radioterapeuta, e a gente fica preocupado com isso, né? E a gente acaba esquecendo que tem um outro lado ali atrás do paciente, que é um lado que influencia muito o tratamento, né? E que a gente pode, se a gente não tiver toda a experiência e todo o know-how para fazer esse approach, né, encaminha, né? Mas não deixa de olhar para isso, porque é muito importante. Só uma observação.
5% das mulheres no Brasil poderão usar laser, né? Mas nós temos uma terapia de energia extremamente baixa, aprovada na Federal do Rio Grande do Sul, na Unifesp, na Santa Casa, na Unicamp, na USP, com igualdade de comportamento e de resultados, né? Então, o Brasil todo acompanha essa reunião, e é lógico que nós estamos falando aqui de uma medicina muito elitizada, né? Mas uma tese de custo em saúde na Santa Casa, que está correndo ainda, está avaliando, e eu até ajudei fazendo um cálculo em Jundiaí, uma população de 1 milhão de habitantes, um Frax resolve a questão na questão de câncer de mama. Não vai resolver a questão de sexualidade de uma macro-região, mas no câncer de mama, um Frax resolve, né? Então, tem saídas de terapia de energia também possíveis para terceiro mundo. E o Frax Segunda custa coisa aí, 30 mil reais. Hã? O Frax custa 30 mil reais o aparelho, não é caro. Pois é. Sim, é algo plausível para uma Plausível para hospital escola, não é nada de... Exatamente. Outra coisa é a questão da formação, né? Fazer laser é sério, né? Então, uma menina muito jovem, amiga minha e do Nilson, chamada Elza Gai, uma argentina, é uma fofa, há 25 anos atrás ela fazia laser, né? E a Neila, nossa amiga também da Unifesp, trabalha muito com isso. E elas têm um olhar muito crítico com a grande maioria de baixa qualidade e todas as complicações que estão existindo, porque popularizou-se, faz um pequeno curso rápido, e não é assim que é usar laser, né? Então é importante quem está nos ouvindo ter esses dois olhares. Primeiro, não desanimem porque não tem laser, é só ir atrás de saídas com custo em saúde pública. Ou saúde de convênio que não dão acesso. Por exemplo, a Unimed no Brasil é extremamente forte e não oferece laser. Então, precisa-se de criar saídas para isso. E segundo, quem é o profissional que está fazendo na sua paciente com câncer, que já tem uma atrofia importante, que já tem todo esse emocional e essa sexualidade afetada, imagina um resultado negativo de laser, que nós, ginecologistas, estamos todo dia recebendo pacientes com acolamentos de vagina, com fechamentos no terço médio, terço anterior, né? Só uma observação nesse sentido. Lembrar também que toda e qualquer energia é de fundamental importância fazer uma pergunta simples. Você já teve herpes? E se tiver, você tem que fazer a prevenção prévia, tá? Isso é muito importante. A gente vê alguns casos que aparecem no consultório que fizeram e não fizeram a pergunta. Então, são lesões bastante importantes. Lembra que a energia solar simples, ela vai provocar o herpes e vai fazer a mesma coisa lá. É uma coisa bastante simples de fazer a prevenção, né? Então, são vários pequenos cuidados simples que dão um resultado muito positivo. Só em relação a essa questão do custo, né? Eu acho que, na verdade, a maioria dos convênios não cobre, né? Acho que mesmo falando em saúde privada, o acesso também é um acesso limitado. Tem uma advogada que é paciente oncológica, que é de Goiânia, que ela conseguiu jurisprudência para o caso dela em específico. Então, são casos que, às vezes, judicializando o paciente pode conseguir. Assim como o congelamento de óvulos, que também é uma coisa que já tem jurisprudência para algumas pacientes. Às vezes, elas conseguem liberação. Já tive várias pacientes que conseguiram processo de congelamento, de conseguir convênio ICAS com todo o custo, de fato, pelo fato de ser paciente oncológica. Perfeito. Nilson, a prevenção do herpes, como você... Eu não faço, eu prescrevo. Agora eu fiz igual você. Pode ser o aciclovir, né? Pode ser o aciclovir simples, né? E lembrar que eu acho que isso é bastante importante. O laser tem um problema, né? É que ele não é aprovado pela ANS, Agência Nacional de Saúde, o que cria uma dificuldade extra, né? É uma dificuldade extra. Tem que ser ação jurídica. Não tem outra alternativa. É um absurdo. Vai levar muito tempo para ser aprovado. Na velocidade da ANS, esse é um problema. Mas são coisas simples. Lembrar também, tem um trabalho do Luciano. Luciano, quem não sabe, ele é meu tio, né? Luciano de Melo Pompei. E eles têm um trabalho no ABC muito interessante.
só laser, só estriol e laser estriol. Duplo cego, né? Duplo cego. Como duplo cego? Porque o laser você pode colocar de tal forma que ele faz o barulho e ele não emita energia. E aí, quando ele emitia energia, você utilizava um placebo de estriol. E mostrou que, mais ou menos, estriol dá a mesma eficácia. Você colocou uma coisa muito importante, o que acho que mais aflige a mulher é a penetração. Na penetração na fúrcula, aquela pele é fina, tem pouco colágeno, ela vai... E o ato sexual, muitas vezes, é um ato de fricção, e aquilo leva a fissura, é muito dolorido. A grande dica que não está escrito, a gente não vê em lugar nenhum, seria o estriol. O estriol apenas na fúrcula, eu falo para elas após o banho, enxuga bem, ou com secador de cabelo, ou de uma forma com uma toalha mais felpuda, sem raspar, e aplica massageando a fúrcula, massageando em direção ao ânus, porque você melhora muito a qualidade e desaparece a dispareunia de entrada, que é um problema. Vagifem não resolve, e em geral também não resolve os medicamentos para hidratantes vaginais, né? Então, acho que é importante. Pode ser feito também com hidratante, mas aí o estriol é melhor. Perfeito. Acho que a gente pode seguir para o próximo slide. Então, acho que a gente já foi discutindo a maioria das coisas até aqui, mas o centro era discutir os desafios atuais do survivorship. Então, no controle oncológico, ela está com PET-CT limpo, tá com manutenção rígida de bloqueio por causa da metástase. Ela tem um custo metabólico importante aqui no caso, né? Resolver a constipação pela tirzepatida, sem perder o controle de peso, manejar essa alopécia, otimizar a laser terapia genital e também endereçar os fatores psicossociais que a gente falou aqui, como o estresse do diagnóstico, o pai passou por um diagnóstico de câncer de próstata também recentemente, um luto antecipado porque ela teve que ser afastada da empresa familiar. Então, tem várias questões aqui para a gente discutir. Tá? Max, nesse momento aqui, queria que você falasse, hoje a gente descalona tudo, né? E eu queria saber, nesse momento aqui, pensando numa reunião de medicina integrada, numa reunião de qualidade de vida, de survival, descalonar aqui, não necessariamente neste caso, mas como é que você vê o descalonamento na oncologia clínica, nos casos que estão sob seu cuidado, em determinado momento que você percebe que a qualidade de vida dela está muito afetada? Isso, Bosco, assim, é o nosso dia a dia, né? Todo dia penso nisso, na situação de cada paciente. Esse caso é o mais extremo que vocês poderiam ter trazido para essa reunião, porque é uma paciente com câncer metastático, que está em remissão completa há 5 anos, né? E que é quase o triplo, né, do tempo esperado. E quando falha isso, né, no caso falha ribociclib, tem uma sobrevida muito curta, porque a doença volta multiresistente, não tem nenhuma evidência assim que dá de novo vai induzir outra resposta nesse grau. Em geral, não consegue mais atingir outra resposta completa, duradoura, né? Então, a gente morre de medo, né? Então, aqui é um caso extremo. Agora, não é a maioria dos casos. O paciente, eu tenho, sei lá, 30 pacientes em adjuvância para cada uma metastática, provavelmente, se não mais que isso, né? Então, o caso do dia a dia é a paciente tomando adjuvância. E aí tem muito exagero, né? A gente já passou vários exageros ao longo da história. Um é da hormonioterapia estendida, né, que chegou uma época lá que há uns 10 anos atrás, eu acho que a gente dava para todo mundo, e hoje a gente vê que as indicações são muito mais restritas, né, o benefício é muito pequeno de continuar além disso. A própria, talvez o pior de todos, né, que é a terapia de supressão ovariana, a gente tem que avaliar caso a caso, porque nós temos alguns dados, por exemplo, de um estudo muito bem feito, coreano, chamado Astra, que usou só por 2 anos Zoladex, né? E nem era esse, era o outro análogo. O resultado, assim, claro, ele não é uma comparação direta com o estudo SOFT, mas foi muito parecido, o tamanho do benefício.
Então, em geral, ali, né, com 2 anos de tratamento, eu já faço uma avaliação muito aprofundada de como é que aquela paciente está dando conta, como é que está a qualidade de vida dela, né? Porque nós temos esse dado, e nós temos um dado mais antigo, de um estudo chamado ABCST12, que ninguém fala mais, mas que usou por 3 anos. E também mostrou um benefício muito grande. Então, nós temos dados, né, para descalonar, retirar isso antes, né? Claro, em geral, exige daí a troca do inibidor da aromatase pelo tamoxifeno. Aí eu não vejo grandes problemas de fazer isso, dependendo do risco da doença, claro, né? E a outra alternativa é que, bom, de longe, o pior de tudo, o tratamento mais devastador que a gente dá é o Zoladex. Mas, se eu der o Zoladex com o inibidor da aromatase, é pior ainda que se eu der com o tamoxifeno. Isso é bem documentado. O único efeito que não é pior é ondas de calor. Talvez seja pior o tamoxifeno, mas que a gente pode tratar. Os outros é muito difícil tratar. Então, tem casos, né, que é uma boa alternativa você dar o bloqueio ovariano com o tamoxifeno. Então, cada caso é um caso, né? As coisas evoluem ao longo do tempo e a gente tem que ver ali, escutar muita paciente. São consultas demoradas. O consultório de oncologia não é um consultório que roda bem, não dá para encher demais, né? Senão a gente não faz direito também. Perfeito. Eu queria... Posso? Oi, pode? Claro. Não, essa questão de segmento, Max, porque a paciente que está sintomática, acho que talvez fique mais fácil de entender que talvez ela esteja ali tendo um prejuízo da medicação e que você vai avaliar essa interrupção. Mas em relação a outras questões que talvez o bloqueio ovariano possa trazer a longo prazo, pensando como que você faz esse controle, por exemplo... Massa óssea é uma coisa que você avalia se ela já está evoluindo com uma perda de massa óssea importante, de repente pensar em uma suspensão antes, num caso como esse. Tem algum critério que você usa para essas outras questões também? Sim, tem todas essas ainda, né? Isso aí é um que pelo menos tem um tratamento eficaz, né? Que a gente pode usar ali uma medicação preventiva. E hoje, assim, nossa, gente, eu estou tão econômico quando eu dou um ácido zoledrônico, um denosumab, bom, tem um estudo agora no New England, né, que pacientes na prevenção de fraturas dá uma dose única, um estudo canadense está no New England, saiu há 2 meses atrás, uma dose única. As drogas você dá uma dose, daqui a 5 anos ainda tem um negócio lá no osso da paciente. Então é um exagero absurdo que estão fazendo com o uso por anos a fio desses medicamentos. Então às vezes eu dou assim 2, 3 doses para paciente, 2 doses anuais. Se já tem uma osteopenia, em geral isso me permite tratá-la pelos 5 anos sem deterioração da massa óssea. Mas é uma coisa a ser vigiada todo ano. O primeiro sinal ali, pacientes de alto risco, tomando supressão ovariana com inibidor da aromatase, primeiro ano já apareceu sinal de perda de massa óssea, já dá uma dose, pelo menos uma dose anual ali de zoledrônico. Se eu estiver sendo incômodo de estar falando a todo instante, vocês me bloqueiam. Eu acho que você colocou muito bem, Max. As doses foram muito altas, 4 miligramas a cada 3 meses, 16 miligramas, daí acontecer a questão da fratura atípica. Mas nós não devemos esquecer que mesmo uma paciente que tem, que se tiver uma osteoporose importante, eu não estou falando osteopenia, importante, o risco dela ter uma fratura, ainda assim, é muito maior do que ela ter uma fratura atípica. Então não necessita fazer o holiday. Isso é importante. Quando você dá um bisossonato por via oral, a absorção é um pouco menos do que 1%. Então, se eu der um bisossonato, a absorção menos de 1%. Quando você dá o Zometa, né, o ácido zoledrônico, 4 miligramas, ou a gente usa o Aclasta 5 miligramas, né, ácido zoledrônico de 5, ele é anual. E ele fica impregnado por longo tempo. E não esquecer se utilizar o denosumab. Pelo amor de Deus, eu tenho visto muito isso. Quando faz o holiday com 5 anos, com o Aclasta. Desculpa, eu estou dando o nome comercial, porque é para osteoporose, né? Você faria, em 3 anos, 1 ano de holiday. Holiday é holiday in. As férias de 1 ano, sem a medicação. Me perdoe, desculpa. Eu brinco com ele porque ele é um gozador nato na nossa reunião
da ginecologia, mas é a alegria da nossa reunião. Então, o ácido zoledrônico seria, cada 3 anos, um ano sem medicação. Os bisfosfonatos orais, 5 anos, quer seja o alendronato sódico, quer seja o risedronato. Se for o denosumab, que é a aplicação cada 6 meses, pelo amor de Deus, não peçam para parar e não fazer nada. Os estudos mostram que vai ter tudo que ganhou praticamente vai perder tudo. Nós temos que fazer escalonada. Então, você vai parar o denosumab, mas por 1 ano você vai fazer um bisfosfonato, quer seja oral ou quer seja o ácido zoledrônico. Isso é muito importante, senão ela perde. Eu vi vários casos dessa forma nos últimos 3 a 4 anos. Então, é uma coisa que me preocupa, acaba tendo um custo alto e tudo que ela remou melhorando, ele perde. O denosumab, ele tem uma coisa importante, ele aumenta a densidade mineral óssea. Do ponto de vista emocional, é muito bom para ela. Do ponto de vista do risco de fratura, ele é igual. Embora os bisfosfonatos não aumentam tanto a massa óssea, mas melhora a flexibilidade do osso. Por isso que a fratura é menor, né? São vários os mecanismos. Então, eu acho que essa mensagem seria muito importante para vocês. Quero aproveitar só que está aqui no slide para a gente falar essa questão de resolver a constipação da tirzepatida, porque normalmente a gente consegue fazer isso com medida não farmacológica de uma forma tranquila. Primeiro, lembrando do que a Tamisi trouxe para a gente no início, que ela está fazendo uma tirzepatida manipulada, então discutir com ela fazer a tirzepatida, né, da farmácia, ou se a questão financeira for um problema, de repente trocar para semaglutida, para olhar para isso, mas com uma medida não farmacológica, otimizar principalmente hidratação, ingestão de fibra, que a gente pode fazer com psyllium, com inulina, fracionar a dieta, que às vezes é uma coisa que ajuda a comer menos, mais vezes ao dia, e eventualmente, se for necessário, usar um laxativo mais osmótico, como o PEG. Eu acho que é importante aqui só trazer essa questão. E atividade física, com certeza. Então, a gente já foi discutindo a maior parte, né, das coisas aqui. Então, como atividade, qualidade de vida e saúde metabólica. Acho que uma coisa que faltou um pouco a gente discutir foi a questão cardiovascular, né, professor? Tem alguma coisa, Dr. Max, de diferencial aqui para a gente avaliar e acompanhar ou fazer rastreamento da questão cardiovascular, por ela ter feito aí uma supressão ovariana precoce, ter toda a questão do aumento de risco cardiovascular pelo tratamento oncológico, pelo ganho de peso, algum rastreamento diferente que a gente tem que pensar para ela? Para nós, assim, paciente que fez quimioterapia contraciclo, já existe uma recomendação, né, de se fazer anual aí por um bom tempo, depois podendo espaçar um pouco mais. E, em geral, eles tomam adjuvância ali por 5 anos, né, e assim, a gente não vê, assim, uma questão, não é parte do nosso dia a dia, tanto aumento de risco cardiovascular, né, porque, em geral, eles retomam ali, tem a suspensão do tratamento, e então a gente não fica muito paranoico com isso no longo prazo. Mas assim, o oncologista é meio clínico geral das pacientes, né? Eles passam conosco, a gente trata colesterol, trata de glicemia, né? Um pouco de tudo. Eu cuido bastante assim a saúde geral dos meus pacientes, martelando ali no controle do peso, nos exercícios, né? Mas assim, nossos pacientes não são de alto risco de a gente estar vendo eventos cardiovasculares. Aproveitar esse gancho do exercício físico, né? Uma paciente metastática tinha metástase óssea, teria algum momento que seria uma contraindicação para o paciente fazer atividade física? Bem pelo contrário, a gente estimula, né? É mais difícil porque o paciente metastático, às vezes eles têm sintomas da doença, certamente não é o caso aqui, porque ela está em remissão completa, mas isso não é o dia a dia, né? Eles têm a doença convivendo, então alguns têm dor óssea, têm fadiga, né? E os tratamentos são mais pesados que o que vocês veem na adjuvância, né? Às vezes estão usando quimioterapia, estão usando ADC, né? Então isso dificulta, né? Mas eu sempre tento, né, manter o mínimo possível, né? A única contraindicação absoluta é se tem metástase óssea instável, né, com risco de fratura, um paciente com dor em quadril, fêmur, tal.
Tem que primeiro estabilizar a lesão e até o ortopedista oncológico liberar, né, tem que suspender o exercício. Mas uma vez liberado, nem metástase óssea é contraindicação, bem pelo contrário. Fernando, você tem aí um monte de questões que eu sei que você anotou. Você quer perguntar alguma coisa a respeito? Você está na mesa, sinta-se à vontade. Eu não tenho nenhuma pergunta no chat, mas eu realmente anotei algumas perguntas aqui. Queria perguntar para o Dr. Max em relação à terapia estendida, nesses casos que a paciente deseja engravidar. Se você faz a pausa para ela tentar a gravidez e vai retomar o uso da hormonioterapia, você retoma ela pelo tempo que você pensaria para a terapia estendida? Bom, ótima pergunta, né? Então, isso é sempre uma negociação ali, caso a caso, né? O momento de engravidar, e, como eu te disse, pacientes especialmente de mais alto risco, eu tento negociar para jogar mais próximo possível dos 5 anos, porque o fundamento do tratamento de endocrinoterapia adjuvante é os 5 anos. O que a gente ganha com a terapia estendida é muito pouco. Existe uma redução relativa, mas como o número de eventos é baixo, o ganho absoluto é extremamente modesto. Periga se eu mostrar para as pacientes, periga elas nem toparem fazer, tão modesto que ele é, né? Então, em geral, se existe esse desejo reprodutivo e ela já tomou os 5 anos e ainda vai engravidar mais 1 ano e meio, 2, em geral, já era. Dificilmente eu vou retomar uma hormonioterapia estendida, né, depois de uma gestação. A gente soma o tempo da gestação, porque ela é protetora, né, e fica ali a extensão, fica a própria gestação, né? Perfeito. Queria perguntar ao Dr. Nilson, porque talvez uma coisa que hoje esteja muito banalizado seja a questão da testosterona. Nesse contexto, você acha que a paciente que vem usando, e até uma paciente que usa tirzepatida manipulada, existe alguma paciente que você já se deparou usando que não quis suspender? Alguma coisa nesse sentido que você já se deparou com alguma paciente com conflito? Principalmente essas pacientes que usam testosterona e veem benefício, elas se veem muito relutantes, às vezes veem benefício em tudo relacionado à testosterona. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é o esteroide sexual mais produzido no organismo da mulher? Hã? Muito bem, Raiz. Testosterona. Ela é medida em nanogramas por DL. Com exceção do Fleury, todo mundo dosa no mundo inteiro em picogramas por ml. E nanogramas, para ser em picogramas, é multiplicar por 10. Então, a testosterona é o maior esteroide sexual da mulher. Então, ele deve ter sua importância. Nós estamos num momento muito ruim, né? Ruim no sentido dos chips da beleza. Primeiro que não é chip da beleza, é chip da feiura. Se comparar uma pele de uma mulher com estrogênio, comparar com a pele de nós homens, testosterona, veja que é completamente diferente. Uma é áspera e a outra não. Então, seria chip da feiura e não da beleza. Começa por aí. Segunda coisa importante, hipoandrogenismo e hiperandrogenismo, ambos são ruins. Ambos aumentam o risco de doença cardiovascular. Eu fui 2 vezes presidente da Febrasgo. Eu já falei para a atual presidente, que é a Celeste, minha amiga, eu falei, a publicação tá ruim, porque ela está ótima e ela está ruim. Nilson, larga de ser político. Não, ela está ótima no conjunto, mas em relação à testosterona ficou maculada. Porque os cardiologistas que eram favoráveis à reposição hormonal, com WHI, eu não conto mais do que 3 em São Paulo que ficaram favoráveis, passaram a ser muito favoráveis. São os que estão ajudando muito a prescrição. Ponto. Onde está o problema? É que na colocação do artigo, muito importante, muito interessante, e vale a pena ser lido, coloca a testosterona como totalmente bandida. Ela não é. E nós não devemos esquecer que uma mulher de 40 anos, a quantidade que ela produz de testosterona é 50% menor do que ela produzia com 21 anos. E aos 70 anos é 77% menor. Então ela é importante, sim. 25% da produção é da suprarrenal, 25% dos ovários, 50% é transformação periférica.
né? Daí a importância dos inibidores da aromatase, né? Embora são drogas que vocês vão me matar e me crucificar. Nós, daqui 10 anos, provavelmente vamos olhar para trás e falar, nossa, a gente tinha coragem de usar aquele medicamento. Ele é terrível para a qualidade de vida da mulher. Realmente é terrível. O que elas nos informam, realmente, a qualidade de vida vai para o espaço, né? Então, a testosterona, para mim, ela é boa. Nesse momento, ela está sendo crucificada, tá? Eu não vejo problema em usar com atrizapartida. O problema é que os chips da beleza, a dose está sendo cavalar. Lembrar que a testosterona, à medida que ela aumenta a dose, começa oleosidade na pele, acne, lanugem, pelos um pouco mais grossos e alopécia frontal. Até que tem retorno. Onde não tem retorno? É aumento de clitóris e alteração da voz. Aí não tem mais retorno. Então, o problema é que está um excesso por uma questão econômica. No Brasil, o certo virou errado e o errado virou certo. É uma loucura hoje. Hoje o que a gente vê nos consultórios, nossa, é mulher com 7 formulações, como eu vi outro dia, com 53 substâncias. Ela veio pela primeira vez, o que o senhor acha? Falei, possivelmente você ficará doente. Como eu estou gastando uma nota com ele? Melhor você gastar esse dinheiro em outra coisa. Falei, quem metaboliza as suas 53? É o fígado, né? Falei, você acha que seu fígado vai aguentar 53 todo dia uma dose, né? Então, eu acho que o problema, eu não vejo problema com a testo. Embora a Susan Davis é uma grande amiga que eu tenho, a melhor pesquisadora hoje, ela é uma endocrinologista de Melbourne, e ela fala que testosterona é só para desejo sexual hipoativo. Eu falo, Susan, você mesmo fez o estudo, o estudo Afrodite, publicado no New England, que era com o adesivo de 150, que não era tão bom, e 300. E mostrou todas as qualidades. Eu acho que também ele serve para um pouco de energia para quem está ruim de energia. Principalmente, não estou dizendo na questão do câncer de mama. Câncer de mama é um outro capítulo à parte. Pergunta do Fernando deve ter sido na oncologia mamária, e quem está nos ouvindo aqui, todos são mastologistas. Tá. Na oncologia, então desculpa. Então, eu na acho oncologia, bom, não. Acho bom você retomar a sua fala aí. Na oncologia, pensei que você estava falando de uma forma geral, ela com desapatida. Não, na oncologia não, gente. Eu acho que aí, ao contrário, uma mulher magra tem 1% de conversão de androgênio e estrogênio, uma mulher obesa, 7%. Quando eu estava frequentando, até antes da Covid, eu frequentava a reunião da quinta-feira da mama. Eu falava, todas têm síndrome metabólica. Não tinha ninguém, nunca via uma magrinha com câncer de mama. Todas têm, né? Então, aí é jogar lenha na fogueira. Eu acho que não deve, me perdoe. Tá? Não deve. A resposta é não. Obrigado. E a última pergunta para a doutora Ana. A senhora falou da questão do canabidiol tópico nas pacientes que têm vulvodínia. A senhora tem experiência na aplicação de DHEA tópico? Não tenho experiência, tem literatura a respeito da DHEA tópica, melhorando, na verdade, a parte de lubrificação e de dor. Tá? Mas não faço uso, não costumo prescrever para os pacientes. É isso, agora nós esgotou. Esse slide, você quer comentar, Tamese? Eu queria que você comentasse, Max, porque como nós estamos discutindo o assunto aqui, são as mudanças, esse slide foi colocado de forma muito clara na ASCO agora, né? Que é a importância da perspectiva da paciente na tomada de decisão compartilhada, né? A gente está sendo, às vezes, solicitado a falar em terapia hormonal após câncer de mama, né? As pacientes pedem muito isso, as pacientes querem muito, né? Nós temos aí no Estetrol uma promessa que talvez daqui a algum tempo isso possa mudar, e eu queria ouvir o que você vê quando a ASCO coloca de forma clara que cada vez mais os pacientes têm que tomar decisão. Eu apresento um trabalho em inglês, um levantamento grande, onde 50% dos pacientes gostariam de usar hormônio, onde 10% estão usando testosterona,
e onde 25% estão usando estrogênio, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Logicamente, não no nosso caso de doença grave, avançada, metastática, mas os bons casos depois de algum tempo. Queria o olhar do oncologista clínico quando a própria Sociedade Americana de Oncologia Clínica se manifesta da importância de cada vez mais compartilharmos. Luiz, Nilson, que somos de um tempo em que curar a paciente bastava, hoje nós temos que perguntar para a paciente se ela quer viver bem, mais tempo, ou ela está disposta a discutir outros caminhos quando ela chega com questões desse tipo, com relação à gravidez, com relação à qualidade de vida, sexualidade, etc. Não, essa questão realmente a gente tem que falar mais, isso aí tem que estar indo para os nossos congressos, porque assim aumentou muito, né, o questionamento sobre isso. Eu acho que foi todo esse movimento do black box, lá da remoção do black box. Nossa, a gente todo dia tem esse assunto no consultório, né? E é um assunto espinhoso, né? Porque a gente consulta as diretrizes das sociedades, ainda consta como proibição, que a gente não tem dados de segurança, e é verdade, né? Os dados são muito precários. Embora eu veja, às vezes as pessoas acham que a gente é contra da oncologia, a gente não é contra, né? A gente só quer ter mais segurança, porque quando acontecem as tragédias, né, a gente é que fica vendo ali, né, no dia a dia, paciente que recidivou, né? Então, a gente toma extremo cuidado, a gente gostaria que isso tivesse um consenso, que isso constasse ali, né, nas diretrizes das sociedades, né? Mas, assim, os dados, eles são muito precários. Agora, eu reconheço, assim, muita coisa, por exemplo, que os estudos que levaram a tudo isso foram muito mal feitos, estudos que não se aplicam mais hoje em dia, né? Só que, assim, ao longo do tempo, eu revisei, Bosco, um editorial de uma pessoa, uma ginecologista, uma revista relativamente importante, mandaram para mim, não devia ser o único revisor, devia ter outros, né? Mas, assim, ela fez todo um discurso dizendo que é para liberar tal, mas ela ignorou muitas coisas no caminho. Ela nem falou do estudo da tibolona, né? Porque a tibolona as pessoas achavam que era seguro, né? Porque era uma trivial, né? Isso se chama, né? Eu me lembro que lá, quando eu trabalhava na Bélgica, o pessoal prescrevia para ondas de calor paciente sobrevivente de câncer de mama. E aí saiu aquele estudo e deu um pânico geral, né, em todo mundo, né? Ele ignorou totalmente essas pequenas evidências. Então, por exemplo, que mesmo hormônio tópico em paciente usando inibidor da aromatase castrado, tem alguns estudos que sugerem aumentos de recidivas. Ela ignorou tudo isso no editorial que ela fez, né? Então, a minha sugestão foi, né, para esse artigo, mandar ela refazer tudo, rever e trazer as coisas que ela tinha ignorado, né? Então, assim, eu acho que sim, isso seria o certo, né? Agora, só saibam de uma coisa, assim, o perfil de pacientes latino, né, ele não é muito aberto a esse papo tão franco, sabe? Eu já trabalhei no exterior, tá? Lá o belga, tal, o britânico, eles são diretos. Olha, seu risco pode aumentar em 2% de você aparecer aqui com metástase nos órgãos. Se eu falar isso no meu consultório, ela perdia a paciente, ela vai ver outro oncologista, né? Eu tenho que dar uma disfarçada, assim, falar isso de alguma forma ali que não seja tão chocante, porque aí eu passo por pessimista, entendeu? Não, o Dr. Max é pessimista. Então, a nossa população não é muito aberta a esse compartilhamento, porque ela quer uma coisa mais paternalista. Você diga, não, é pouco provável, vai correr tudo bem. Mas isso não é shared decision making. Isso aí é ser paternalista. Isso aí ela tem que saber que tal estudo mostrou, sei lá, 5% de aumento no risco de desenvolver metástase. Isso o paciente não está preparado para ouvir na nossa cultura, sabe? Essa é um pouco a dificuldade. É mais fácil falar assim nos Estados Unidos, porque eles são duros, né? Eles são diretos. Não sei se vocês já acompanharam, são diretos, né? Eles falam, olha, tem risco de recidivar, você morrer disso de tanto por cento. Lá o paciente absorve, aqui não absorve no Brasil. Sabe? Eu queria abrir para o público agora. Perguntas? Moa? Obrigado, Moa. Aqui. A imensa maioria das mulheres brasileiras que tem essa alteração na vagina vai sobrar um lubrificante vaginal ou um estrogênio. Eu vou fazer duas perguntas, uma para o Nilson e uma para o Max.
Nilson, você que dá a maior parte das aulas, ou na SOGESP ou na Febrasgo, a orientação se a gente pode utilizar ou não estrogênio vaginal. Eu gostaria de perguntar para você, quando você dá essas aulas, você faz alguma consideração em relação aos inibidores da aromatase? E Max, nós mastologistas algumas vezes prescrevemos os estrogênios locais. Eu gostaria de saber, não num caso de uma mulher metastática, uma mulher do dia a dia, que está fazendo uso de inibidor de aromatase. Na sua opinião, isso é contraindicado? Ou se a mulher necessitar, o mastologista pode trocar o inibidor por tamoxifeno? Nilson, você primeiro. Você falou pós-câncer de mama, é isso? Pós-câncer de mama. Então, pós-câncer de mama, se você não quiser fazer nada, eu particularmente não gosto dos lubrificantes. Ele não faz efeito, ele só faz o efeito, melhora no ato. Eu acho que tem que ser ou hidratante, você colocou muito bem, tem várias formas de hidratantes, tem no mínimo 3 formas e uma quarta que pode ser associada. No caso de estrogênio, se ela tiver com inibidor de aromatase, é isso? Se utiliza. Eu, particularmente, meu ponto de vista, eu acho que um estrogênio via vaginal de ultra baixa dose, normalmente, quando eles me perguntam, eu falo que eu prescrevo. Embora, se ela olhar a bula, vai estar escrito lá sempre que é contraindicado. Da mesma forma que toda bula de terapêutica hormonal está escrito que ele aumenta a doença cardiovascular. Quando está provado que ele já não aumenta mais. Teve só no WH e voltou. Então eu falo que o estrogênio, o único nome comercial que nós temos no momento é o Vagifem, mas em vários, ele poderia ser utilizado. E também o Copotrofine, o promestriano, que hoje tem os genéricos e tem o Antrof também, né? Poderia ser utilizado. Eu falo isso que poderia. Max, sua posição? Eu penso na mesma linha, como eu falei antes, né? O paciente com tumor triplo negativo nem se fala, totalmente liberado, usando tamoxifeno também, né? Com inibidor, aí a gente entra aqui, né? Do shared decision making. A gente tem que falar para o paciente que alguns estudos mostram que pode ter risco, outros sugerem que não. E aí ver caso a caso, né? Eu acho que as alternativas é realmente usar, dizendo para o paciente que é pouco provável que isso vai influenciar, que eu acho que isso é o mais provável, né? A outra é trocar ela pelo tamoxifeno, que nem você colocou, né? A gente sempre esquece disso, é uma estratégia muito pouco usada. Por exemplo, o switch invertido. Isso é extremamente bem documentado. O estudo Big 9801 tinha 4 braços, as mulheres que usaram inibidor 2 anos e tamoxifeno tiveram o mesmo prognóstico das outras. Não tem problema nenhum da gente fazer o switch invertido para o tamoxifeno e aí faz sem risco nenhum, né? Sem nenhuma preocupação. E, aliás, a própria troca já ajuda, né? Porque concordo com isso totalmente. Isso aí, inibidor da aromatase, são instrumentos de tortura medieval. Isso vai estar naquele museu lá que tem em Amsterdã, lá. Daqui a uns 30 anos, o que a gente fazia com as pacientes? Mas o que a gente vai fazer? Ainda é mais eficaz que o tamoxifeno. Talvez essa nova geração, né, de medicamentos chegando aí, sucessores do tamoxifeno, né, venham a aposentar os inibidores da aromatase, né? A gente tem muita esperança. Mas só a troca já melhora, né? Mas quando você troca, em geral, libera total para usar, né, os medicamentos normais. E ainda tem essas opções de ultra baixa dose, né? Por exemplo, do Vagifem, né? E tem o do Estriol, que a gente infelizmente não tem no Brasil, mas que dá para mandar formular, que é uma microdose, eu acho super bem documentado na literatura, que aumenta 0 a absorção sistêmica. Bosco, eu acho o seguinte, eu venho conversando com o Novita, que você sabe, para a gente fazer um novo consenso a respeito da mama, com a Sociedade Brasileira de Mastologia de Oncologia Clínica e a Sociedade Brasileira de Climatério. Eu acho que é muito importante fazer. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande e a gente começa a ter guidelines ou diretrizes que ficam extremamente desatualizadas, né? Talvez a gente possa fazer esse ano. Eu acho que o meu grande problema hoje é que está muito próximo ao Congresso Mundial. Acho que tem que ser depois. Isso, uma reunião de
né, de talvez um final de semana, uma sexta e um sábado, eu acho que a gente resolve. Isso vai causar um benefício muito grande, né? A mulher, né, em termos de qualidade de vida e de uma orientação melhor, né? Isso é fundamental. E de dar um respaldo porque a gente faz, né, Nilson? Que a gente fica ali querendo dar uma opinião, mas aí você vai lá, você baixa lá um guideline, está escrito que é proibido, né? No momento que a gente faz algo atualizado, né? A gente tem um respaldo a mais para dar uma recomendação. Você veja que o black box, acho que foi na JAMA agora. Alguns médicos colocaram que maior absurdo ter colocado, o FDA ter colocado a decisão de retirar o black box por médicos que decidiram a retirada. Jamais deveria ser retirado o black box. Você vê que o impossível acontece, né? Então temos os extremos, né? Igual o braço do Cristo Redentor, a direita e a esquerda, né? Quer seja um agonista total, que é o estradiol, ou quer que seja um antagonista total, né? Que é o ICI 168740, né? Então, é isso. Por isso que eu acho que é importante um consenso. Tem uma pergunta aqui no chat, só, que acredito que esteja nesse contexto, se teria alguma prática com o uso de ocitocina manipulada. Acredito que endovaginal. Bem, a ocitocina é um hormônio do amor, não é isso? Mas amor entre quem? Dois adultos? Não, né? É mãe e bebê, né? Ela aumenta a força de ejaculação, né? Por causa da contralação. Tanto é que quando a mulher amamenta, se você olhar, principalmente a papila mamária, ela está mais... papila não, desculpa. O eretor da papila está contraído, né? Então, tem sido utilizado em implantes de ocitocina. Temos 2 moças com menos de 25 anos que entraram em coma com o implante de ocitocina. Uma foi... 2 aqui em São Paulo, eu não lembro quais os hospitais que foram. Então, isso está... Uma é na Beneficência Portuguesa, né? E a outra, eu não sei onde foi, eu acho que foi o Einstein, mas eu não tenho certeza. No Sírio-Libanês me comunicaram faz um mês que tem vários casos de implantes e que acabam passando mal, mas ninguém foi internada em UTI. Então, eu acho sem nexo, né? Eu acho que tem que ter, no mínimo, tem que ter uma evidência científica, né? É o mínimo que eu acho. E tem, Professor, não tem nada. Eu acho que o que eles estão perguntando é uma formulação de ocitocina spray, para passar tópico. Tem estudo nos Estados Unidos e com evidência de melhora, principalmente no processo de vasodilatação local, lubrificação, e teria uma facilidade, talvez pela questão geniturinária, muito mais do que qualquer outra questão sistêmica da ocitocina, né, de toda a história do hormônio do amor. Mas a ideia é a aplicação local, não dos chips aí que eles inventaram. O que é o sildenafil? Sildenafil? Vasodilatador. Vasodilatador. Ele funciona? Na mulher, não. Eu trabalhei muito com o lasofoxifeno. Eles insistiam e batiam a questão para a parte óssea. Eu falava, gente, não tem cabimento. Para utilizar, talvez, em mulheres com risco de câncer de mama. Ele poderia ser bom, porque ele fica mais próximo do tamoxifeno em relação ao estrogênio, diferente do aloxifeno, que fica mais à direita como mais antagonista, né? E porque aí eles fizeram um estudo. Eu falei, não vai funcionar. Como o senhor falou, para funcionar você vai ter que fazer uma estrogenização prévia. Estrogênio é um vasodilatador importante. Ele aumenta o óxido nítrico. Eu falei, para funcionar o sildenafil ou tadalafila na mulher, para talvez funcionar, eu acho que não funcionaria, teria que fazer antes. Então, a ocitocina, se você não der, se for uma mulher em idade reprodutiva com nível estrogênico ou reposição, talvez ele possa funcionar um pouco. Mas sem estrogênio, ela, no período de pós-menopausa, não. Acho que o uso da prescrição nesse caso seria local, aí não seria sistêmico mesmo. Não, é isso, local, eu digo local mesmo. Eu não conheço esse trabalho, Bia, mas a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona toda a parte de excitação
e a parte de orgasmo da mulher, para entender em qual fase que é produzido cada coisa, né? Então, a ocitocina ela está na fase final do orgasmo, né? Então, ela teria primeiro que ter tido um grande aporte ali de estrogênio e óxido nítrico para que faça uma vasodilatação, para que aquele estrogênio possa estimular mais, para que aí sim ela faça a contração do orgasmo produzindo ocitocina. Então, colocar a ocitocina como o fator inicial, sendo que ele está no final da fase do orgasmo, eu não sei se teria muito sentido. Eu não conheço o trabalho, mas, assim, a princípio, pelo menos do ponto de vista fisiológico, não faz muito sentido o uso da ocitocina tópica. Ninguém mais quer colocar questões? Tem uma outra pergunta que chegou aqui. Para as pacientes com síndrome geniturinária que já finalizaram o uso do tamoxifeno, pode usar estrogênio vaginal tópico? A princípio, com o uso do tamoxifeno, a gente pode usar durante o uso do tamoxifeno, inclusive. Então, a princípio, sim. Concorda, Nilson? Concordo. Eu disse lá no começo que eu e o Nilson iam usar em todas, né? É lógico que o Max vai ter uma visão diferente, mas a gente vem usando há muito tempo, né? E lembrar que, só lembrando da ocitocina, na mulher com amamentação, o nível estrogênico é bom ou é baixo? É baixíssimo, né? Porque a prolactina, ela é um bloqueador das gonadotrofinas, né? Ela é um grande bloqueador. Por isso que homem que tem hiperprolactinemia, uma das primeiras manifestações é diminuição de libido. E redução de massa óssea é importante. Ele bloqueia gonadotrofinas e, portanto, não vai ter estimulação da gônada masculina, né, do testículo, não vai ter estimulação para produzir testosterona, né? Então, esse é importante. E a mulher na amamentação, mesma coisa. O nível estrogênico é muito baixo, por isso que dá queda de cabelo, dá pele seca, unha quebradiça, vagina seca, e ela não vai ter nenhuma excitação, né? Até o contrário. Chegou mais uma pergunta, se existe algum cenário para uso de testosterona para desejo sexual hipoativo nas pacientes com HER2 ou triplo negativo, no caso, receptor hormonal negativo. Assim, tem várias pacientes oncológicas usando a testosterona, né? Teve um modismo aqui no Brasil também há algum tempo, e um tempo atrás eu revisei bastante a literatura, assim, eu não achei a menor evidência assim, que a testosterona aumentasse o risco para câncer de mama, sabe? E o pessoal fez um estudo lá no Einstein também, usando em baixa dose, em pacientes de mama em tratamento, deram dosagens de estradiol ultrassensível, nem se mexeu, não aconteceu absolutamente nada. Só que assim, a impressão que eu tenho é que não ajuda muito, sabe, para a maioria das coisas, né? Que se usa em baixa dose, primeiro mês elas dizem que acham que melhorou um pouco a libido, depois dizem, não está adiantando nada. Ali o hipoestrogenismo ginecológico também não sei, não tenho a impressão que é um negócio muito efetivo. A experiência que eu tenho é que em baixa dose, em dose fisiológica, né, não suprafisiológica, vai ter muito pouco impacto. Inclusive, os estudos mostram que das mulheres com desejo sexual hipoativo, que já estão fazendo de estrogênio e não melhoraram a libido, só 50% vai ter resposta com testosterona. Então, realmente não é o que vai melhorar, é a virada de chave, né? Eu acho que é importante falar que, dentro do desejo sexual hipoativo, a gente precisa entender muito bem como é que funciona o ciclo de resposta sexual feminino. E eu acho que isso é importante todos nós sabermos, né? Não ficar restrito para quem mexe só com sexualidade, né? Quando a gente fala de libido, a gente pensa na hora aquele desejo sexual que é espontâneo, aquela vontade de ter relação, aquele desejo, aquela coisa que você não consegue segurar, que é coisa de começo de relacionamento, né? E isso, normalmente, em relacionamentos de longa duração, vai sendo perdido, né? Não porque você não admira mais a pessoa, não porque você não quer mais estar com a pessoa, mas porque existe uma troca dos hormônios que a gente vai produzindo, e o que a gente produz é muito mais um hormônio de calma, de amor, de contentamento, do que aquele negócio de paixão avassaladora, né? E quando você fala isso para a paciente, ela fala,
Ai, é verdade, né? E quando você fala isso para o marido, ele fica meio irritado, porque ele não gosta muito, ele queria que fosse sempre aquele fogo, né? Mas aí a gente consegue explicar para eles que depois que você sai desse ciclo de resposta que é espontânea e vai para um desejo sexual que é responsivo, ou seja, você tem como estimular para que tenha vontade de ter relação e para que aumente esse libido, aí as coisas começam a fazer sentido. Né? Então, ensinar as pacientes qual o recurso que a gente tem para que esse cérebro comece a querer ter relação. Né? Porque acaba que o órgão genital, aquela sensação de estar excitada, é o final. Né? Tudo começa no cérebro. É o cérebro que começa a produzir os hormônios que vão causar a excitação genital. Então, a gente precisa aprender que é fantasiando, é pensando a respeito de sexo, é lembrando das coisas que já foram feitas, é se preparando do ponto de vista social e psicológico, que você vai ter uma relação, é dessa forma que você fica mais facilmente excitável. Né? A mulher trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, arrumou as coisas dos filhos, e está passando por tratamento. E aí quer chegar à noite e ter relação, não tem como, não tem como. Né? Agora, se ela já se programou aquele dia para ter uma relação, ela já levanta e fala, nossa, acho que hoje eu vou comprar alguma coisa diferente. Ah, vou colocar uma outra roupa. Aí, e pronto, isso já tem um outro cenário que você vai preparando emocionalmente e psicologicamente para entrar nessa zona de erotismo, né? Que normalmente ela está completamente dissociada, pelo menos no dia a dia da mulher, né? Essa zona de erotismo está totalmente dissociada do nosso dia a dia. Então, é importante ensinar a mulher a entrar com esse pensamento erótico, para que aí sim ela consiga estimular a libido. Mas isso vai muito mais e roda muito mais que a testosterona, assim, garantido. Né? Você aprende a fazer essas coisas, isso vai muito melhor. Que bom ouvir isso. O Henrique ficou comigo lá 3 anos, ouviu muito isso, né? O problema é o Latin lover, né? Esse é o grande problema nosso, né? Os homens que têm uma visão muito fechada com relação a isso, independente do nível socioeconômico-cultural, né? O cara chega de Porsche, ele tem um comportamento igualzinho o borracheiro, né? Todos felizes aqui na mesa, eu estou muito feliz, foi uma reunião muito diferente daquilo que a gente faz em mastologia, mas eu tenho nítida sensação, como o inibidor de aromatase vai para o museu, que nós estamos vivendo novos tempos com relação ao tratamento do câncer de mama. E eu acho que todos nós aqui sabemos muito bem disso, né? Eu quero ter qualidade de vida depois que eu tiver câncer. Talvez mais do que simplesmente ter tempo de vida. Né? Agradeço muito a presença de todos vocês, o público online, e eu agora passo a palavra para a minha coordenadora, que é da diretoria da sociedade, a quem eu agradeço também ao Fábio. Agradecer a todos os presentes, aos presentes online também, muito rica a discussão. Obrigado a todos os presentes na mesa, Dr. Bosco, pela organização. Eu gostaria de fazer algumas propagandas da sociedade mesmo. Primeiro, grande, nossa JPM aí, que está chegando, está sendo organizada com bastante carinho e afinco. Então, de 30 de setembro a 3 de outubro, Centro de Convenções Félix Caneca, já temos aí 4 grandes nomes internacionais confirmados. Além disso, aí a propaganda para enviar os trabalhos para concorrer aos prêmios na JPM. Temos as datas aí de limite para esse acesso. Então, quem quiser acessar o QR Code para fazer a inscrição também. E a nossa próxima reunião científica, que... acho que a data está errada, já foi, né? 3 de setembro, que vai ser com o tema de gestão ética e proteção profissional, coordenador Evandro Falassi, o diretor responsável Joaquim Teodoro. Será nesse formato híbrido aqui também, e online, e convidamos já todos a deixar reservado na agenda, só trocar a data aí, que será 3 de setembro. Mais alguma propaganda? Ah, sim, mais um. O curso de imersão em oncoplástica e construção mamária em Santos, data de 12 e 13 de setembro. Temos também o QR Code para quem tiver interesse para inscrição, sorteio de 10 vagas.
e a presença da comissão organizadora na imagem. É isso, muito obrigado, boa noite a todos.